O que está acontecendo com o Blue Lock Roivals? Essa é uma pergunta frequente entre os jogadores. Você entra e já não se diverte mais como se divertia jogando antigamente. E o motivo disso é até que simples. O jogo já morreu, você só não sabe ainda. Então, vamos nos aprofundar mais nisso. Só vou pedir para tu deixar o like porque tá foda. Sou um canal pequeno e qualquer ajuda no engajamento já tá ajudando muito. Sendo bem sincero. Para começar, um breve resumo da história do jogo. Pode pular essa parte se quiser. Vou deixar o tempo ali no canto para você pular. Criado em 2024, esse jogo tem um pouco mais de um ano de história. Ele foi criado pelo lendário Crollo, que, diferente do Miro, não pensa apenas em dinheiro. E na época, todos os estilos tinham ou um propósito ou uma lógica. Por exemplo, Kurona e Gaguri. Um era boneco de passe e outro de defesa. Isso significa que eles não teriam o chute do Kaiser para usar quando tivessem sob posse de bola. E o mesmo vale para, por exemplo, bonecos de drible. Pena que um certo filho não sabe disso, né, Miro? Né? Nem parece que essa porra era para ser um boneco de dribles. E esse aqui? Era para ele ser o quê? Tô tentando entender qual é a merda da função desta porra desse boneco. Já deu para entender meu ponto. Um dos maiores problemas do jogo já não é mais os bugs. Tá sendo a imensa ganância do Miro. Repararam que quase não tem estilo novo? Sabem o que tem? Retrabalho vagabundo. Emojis muito fodas e pagos. E muitos. Mas sério, muito. Estilo limitado. Antes tudo bem, só mudava a corzinha. Agora os bonecos é tudo um clone do Shadow Demônio. E qual o problema desses novos estilos, você pergunta? Simplesmente, você não tem mais a divisão de funções antes do Crollo vender o jogo. Lá por volta de março de 2025, os bonecos tinham funções e executavam elas. A Ico era zagueiro, então ele só defendia, todo bugado, mas defendia. O Bashira e Toshisai eram suportes? Então, eles davam suporte, faziam sim seus gols. Mas suporte bom não fica só com a papelada. E o mesmo valia pros atacantes. Shido era puro ataque. O ruim era roubar a bola com ele e ele não tinha dash, algo que não fazia tanto sentido, mas estava lá para balancear ele. Hoje em dia, você entra na porra do jogo e é isso aí que você tá vendo, os novos estilos simplesmente fazem tudo sozinhos. E daí que ele é boneco de drible. Colocam um chute mais forte que o chute do Kaiser e pau no cu do goleiro que for defender essa merda. Já que o único estilo feito para ficar no gol é mais negligenciado que o Kaiser. E falando no Kaiser, o Kaiser! O que fizeram com o meu pequeno imperadorzinho? Para começar, que as pessoas pedem o NES desde o lançamento do Kaiser no jogo. Mas não, ele lança tudo menos a merda do NES. E o Kaiser é da época do Crollo, então dá pra ver porque ele é tão balanceado. Não tem estilo, e depende muito dos outros. Quando o Crollo lançou ele, provavelmente visou o balanceamento. E se não tivesse vendido o jogo, teríamos um Kaiser despertado. Já que, teoricamente, esse Kaiser só vai até a partida da Ubers, com menção ao Bastards vs PXG por causa do Magnus. Porque no mangá, depois que ele acerta esse chute, ele não tem mais essa dependência dos outros e passa a conseguir jogar sozinho, sem depender do NES ou qualquer um outro jogador no time, parando até mesmo o Rin drogado. Aí chega no jogo e a gente tem o quê?
300 atualizações e Kaiser não tomando um buff. Se fosse só isso, tava bom, ele tá sempre no meta, mas aí começaram a nerfar tudo para os estilos limitados parecerem ainda mais fortes. E isso não foi só com Kaiser não, foi com todos, sem exceção. Ainda falando em como tal personagem é foda no mangá, nós temos Dom Lorenzo e Itoshi Rin. O problema do Lorenzo era não ter passe e a hitbox do Dente de Ouro ser relativa. Uma hora pegava tudo e na outra nem parecia que existia. E também é que ele não tinha passe, porque lembrando que o Lorenzo era zagueiro e o cara que driblava o time todo. Resumindo, um puta suporte. Aí, diferente do Kaiser, ele recebeu vários e vários reworks. E você pergunta, nossa, então ele deve ter virado o Neonag do suporte, né? E eu respondo, ele além de ter ficado mais viado, ruim, difícil de usar e mudando só o SFX praticamente, ficou desse jeito. Olha o que fizeram com o meu garoto. Veja como massacraram meu garoto. Mas ainda falando da venda, o jogo não ficou ruim da noite pro dia. Foi piorando aos poucos, seja acumulando bugs, atualizações inúteis, reskins e o pior de todos, a atualização do Lavinho. Só quem pegou a época do Lavinho no lançamento sabe como tava. Celular fraco não tancava mais o jogo. Tava todo mundo rodando a 2 de FPS, celulares querendo explodir, hitboxes quase infinitas, GK e moral de apelão. E pra piorar, pela primeira vez o Mundial hypado não era imoral. Lavinho nunca foi bom. E hoje em dia, só sobrou ser o suporte do Bashira por causa da reação química. Sério! Lavinho só tinha cooldown. Se colocasse menos cooldown nele, virava o Yukimiya. Tirando o spam, ele simplesmente viraria um mítico. Ele é um mítico travestido de master. Ele nem precisava de um chute a gol se fosse para ser aquele chute ruim dele. Podia ser um passe que seria muito melhor aproveitado, já que ele não tinha steal e dependia dos outros que nem o Kaiser. Só que, pelo menos o Kaiser servia para atacar. Bom, eu enchi linguiça até agora e não falei o porquê do jogo tá morto. Perdão por isso. E o motivo do jogo tá morto é o anúncio do novo jogo do Crollo, convenhamos. A atualização do Lavinho matou o jogo por completo e o anúncio do Crollo fez o Miro olhar pro jogo e pensar: Helen, vou ter um rival. Eu devo ouvir a comunidade. Talvez arrumar os bugs, melhorar o desempenho, deixar menos pay to win. Talvez fazer a comunidade se sentir bem acolhida. Desse jeito o jogo vai voltar a ser o que era antes. E seremos 2 jogos de Blue Lock disputando para ver quem é o melhor. Foda-se também, eu vou minerar os jogadores desavisados. Vou sair lançando um monte de Weskin quebrado, uma caralhada de evento gacha, encher o rabo dos jogadores de lootbox. Enquanto o Clalow não lança o jogo dele, eu vou extorquir toda a minha comunidade de jogadores. Essa porra aqui não vai mais dar lucro quando o jogo dele lançar mesmo. Então essa comunidade que se foda. E essa porra ficou assim. Estilos que ou você paga pra ter mais rápido, ou você vende sua alma e seu tempo pra farmar spin de token. Ou se tiver sorte pega o estilo com poucos giros, como eu disse anteriormente. Eles nerfam estilos normais para os estilos limitados ficarem ainda melhores. E o mesmo vale para alguns estilos limitados. Ao longo das atualizações, eles ficam piores para que os novos fiquem ainda melhores. Olha a diferença do Meknag pro Demon Shadow, ou pro Lavinho Noel, ou o Snowlock e os outros de Halloween. Esse jogo já sobreviveu a muita coisa, mas não acho que sobreviva a esse ano. As atitudes infantis do Miro, o lançamento do jogo novo do Crollo, e para fechar, ainda mais essa onda de mega cavaleiro nos estilos. Simplesmente uma porra de um boneco que faz tudo sozinho, sem justificativa, com uma skin gay e um cooldown de masterclass. O Kunigami é um dos melhores bonecos do jogo, mas ele é facilmente um dos piores por causa do cooldown dele, tá ridículo demais usar ele. Um dos outros problemas do jogo?
mesmo não sendo muito frequente, porque até eles estão pulando do barco, são os hackers. Eles simplesmente entram, estragam a diversão da partida, são xingados por todos os outros players e depois de estragarem tudo, eles vão embora e fica um clima merda no servidor. Isso quando não ficam na encolha, que é quando eles usam o hack para tirar o cooldown e spamar, por exemplo, o dash do réu e o chute copiado de alguém do servidor. Falando em spam, tem algo que você não precisa de hack para spamar como se não tivesse família. E eu tô falando das reações químicas de estilos limitados. Sério, se entra Snowlock e Charles Biscoito na partida, eu já quito direto. Não sei se já arrumaram isso, mas o trauma ficou. Tava igual quando lançou Charles normal no jogo. Era um spam fudido, de reação química entre eles dois e coitado do goleiro, porque não dava pra agarrar. Era gol garantido aquilo, e era spamvel a cada 30 segundos. Voltando aos estilos que foram totalmente negligenciados, nós temos o Rin e Zag, que foram completamente destruídos. E eu acho que o único boneco que o Miro conseguiu balancear e dar um propósito é o Neo Bashira. Com exceção dele, o Miro não deu uma bola dentro, porque sejamos sinceros, o Aiko também cumpre sua função, mas ele é quebrado. E se juntar ele com algum estilo limitado, a partida se torna extremamente injusta. No máximo fica um 0 a 0 se o time tiver um goleiro bom, mas sem isso eu acho difícil. Bom, como essa história vai acabar, nós iremos ver nos próximos meses. Até lá, vamos ver quais vão ser as atitudes do Miro para tentar não matar o jogo. Esse jogo tem diversos problemas, e o maior deles é essa inconsistência nos estilos, que ou são muito quebrados, ou são uma merda, ou que não servem pra nada e não valem a raridade que tem. Enfim, o vídeo acaba por aqui, e eu tô vazando. Até a próxima. Essa jogada você também tá vendo? É claro que eu vejo. Esse que eu vou te deixar marcar.